Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Prazer em recebê-los para mais uma live, a última do ano. E hoje nós vamos estar falando, eu e a doutora Letícia, sobre um tema bem recente, que ainda é projeto de lei, não é uma realidade, mas em breve, quem sabe, nós possamos contar com o que é a adoção de idosos. A doutora Letícia já está entrando. Olá, Oi, Letícia. oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito Prazer, contente de estar aqui contigo para esse bate-papo. muito feliz em te receber aqui. Estava falando para o pessoal que já entrou, que hoje, na outra vez em que nós fizemos a nossa primeira live, nós já abordamos um tema que é bem recente, né? Que vem sendo abordado em primeiro lugar pela doutrina, pela jurisprudência, para depois a lei alcançar. E agora, novamente, sugerido por ti, né, que eu achei interessantíssimo, a adoção de idosos e a senexão, que ainda são projetos de lei, mas que nós esperamos, dado o propósito que eles têm, que venham a se tornar uma realidade em breve. Então, Ah, com certeza. então a nossa ideia, né, hoje é ir nesse nosso formato de bate-papo e falando a respeito dos aspectos jurídicos e psicológicos que envolvem esses dois institutos, que são a adoção de idosos e a senexão. E eu acho que, para começar, eu vou te passar a palavra para tu mesma fazer uma apresentação, sim, para quem não te conhece, está aqui no meu perfil hoje. E aí depois tu já pode começar assim introduzindo, explicando para o pessoal os conceitos, né, esses dois conceitos da adoção de idosos e da senexão. Ah, sim. Seja muito Bom, bem-vindo. obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo novamente. Agradeço a presença de todos que estão aqui, de quem vai ver depois também a nossa live. E eu sou advogada, atuo aqui em Porto Alegre, principalmente na área de família e sucessões, e eu busco sempre falar nos meus vídeos assuntos que não são tão, assim, comentados para trazer essa informação para o pessoal, né? Por isso que aquela vez a família Ana Parental te convidei para a gente fazer a live, que eu acho importante, é a tecnologia traz essa oportunidade da gente levar informação, trocar conhecimentos, informações, aprendizados, novos contatos, amizades. Então, acho que a gente tem que usufruir isso da melhor maneira possível, né? E nós estamos, assim, vivendo agora um fenômeno mundial que é do envelhecimento, né? Graças aos avanços da medicina, as pessoas estão vivendo muito mais. Hoje em dia é normal tu encontrar alguém de 95, até mesmo centenários, né? Que Uhum. antes era um acontecimento até. E agora não, agora já é uma coisa mais normal e é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, e inclusive as pessoas, né, Luciana, estão tendo menos filhos. Então a população está envelhecendo mais. A previsão é que em 2050, por exemplo, no Brasil, nós tenhamos mais idosos do que jovens até 29 anos. E isso, né, como eu já falei, é excelente que as pessoas estão vivendo mais, mas acarreta outros tipos de situação, que é o que está sendo chamado de órfãos de filhos vivos. As pessoas muitas vezes não estão dando apoio aos seus pais. Eles não visitam, porque não é só aquele. A gente pensa muito no idoso que tem uma aposentadoria pequena e que necessitaria de um apoio financeiro. Mas tem também aquele idoso que tem uma estabilidade financeira, mas que sente falta do afeto, né? Quer estar junto. E eles não estão. Tem gente que não está nem aí.
Só para vocês terem uma ideia, eu tive um caso de um senhor que era curatelado, porque ele teve Alzheimer precoce, e a filha dele ligava só para saber se ele ainda estava vivo. Quer dizer, é uma coisa horrível, que a pessoa só lembra na hora da herança, né? E eu dei o exemplo desse caso, mas são vários casos que se assemelham a isso, né? Que acontecem desse tipo. Então, o nosso legislador, sensível a essa situação, né, está inovando com projetos que visam modificar o Estatuto do Idoso e da Criança e do Adolescente, porque quem não é da área, é bom lembrar que no Estatuto da Criança e do Adolescente, para adotar, tem aquela regra que a pessoa tem que ser, no mínimo, 16 anos mais velha. E aí uma pessoa, por exemplo, de 35 quer adotar uma de 70, aí não poderia por causa dessa limitação. Então, nesses projetos de lei, né, Luciana, prevém essa flexibilização. Então, são 3 projetos de lei referente à adoção de idosos, o 956, todos de 2019, o 5475 e o 5532, de 2019. E já o da Senexão é desse ano, de fevereiro desse ano, é o projeto de lei 105. Então, o que eles têm? Eles prevêem nos projetos de lei, através de políticas, campanhas públicas e políticas, para alertar a população dessa necessidade, que os idosos tenham esse acolhimento. Também estão prevendo, tipo assim, como se faz mesmo uma adoção, que tenha um cadastro, que tenha um parecer de profissionais como tu, que são pessoas muito importantes, os psicólogos, né? E para verificar se as pessoas têm mesmo intenções de condições psicológicas também de adotar. Então, é uma equipe multidisciplinar que faz esses laudos. Então, tem toda essa como é que eu vou te dizer? Essa previsão. E na adoção de idosos, uma das coisas mais polêmicas que as pessoas estão comentando, se haveria uma infantilização do idoso. Até gostaria que tu visse depois pelo aspecto psicológico, né? E daí tu tira de letra aí para nos explicar. Mas aí eu estava vendo sobre essa questão da infantilização. No começo até eu achei que poderia haver. Mas depois, vendo alguns casos, que nós temos 2 casos no Brasil de adoção de idosos. Que é da dona Cotinha, que depois mais adiante eu posso explicar. Não sei se eu acho que eu já falei contigo até sobre a dona Cotinha, que é o caso de uma senhora, para quem não sabe. Ela tem até uma página aqui no Facebook, no Instagram, Dona Cotinha Oficial, que é uma senhora que ela não, foi criada no hospital, ela se acidentou e mais ou menos quando tinha uns 10 anos, eles não sabem nem a idade ao certo dela, eles atribuem mais ou menos isso. E ela nunca teve registro e o hospital ia fechar, isso aí lá em Araraquara, no interior de São Paulo. E aí uma moça que trabalhava lá no hospital viu a situação que, nossa, para onde é que iria essa senhora, né? Diante dessa situação que o hospital ia fechar, e ela teve o gesto super nobre de tô falando demais, tem que passar a palavra para ti também. Não. Teve o gesto super nobre de levá-la para casa, adotá-la, né? E como a gente não tem ainda uma lei específica sobre a adoção de idosos, ela entrou com um processo, né, querendo o registro da senhora, e como tem aquela história que aquele requisito que eu acabei de falar, que esbarra, que não pode ter, tem que ter no mínimo 16 anos mais velha, essa senhora, ela conseguiu que colocasse um registro e colocasse o sobrenome dela no registro de nascimento, que até então ela não tinha. Então, ela ganhou o sobrenome da moça, essa que adotou, mas na filiação ainda está em branco, porque tem essa lacuna da lei, né? essa falta de previsão, que é justamente esses projetos de lei que eu mencionei anteriormente, eles estão visando fazer essa alteração do Estatuto do Idoso, né? Para acrescentar esses parágrafos, para que possa haver essa possibilidade de pessoas mais jovens adotarem idosos. Então, tem a questão da filiação, que é criticada por algumas pessoas, e no projeto a pessoa vai poder passar a ter, então, no caso, o nome dessa pessoa mais jovem na filiação. Aí as pessoas acham alguns acham, né, colegas, que seria negativo, porque a pessoa estaria quebrando os vínculos com a família anterior. Mas nós temos, né, Luciana, a questão da multiparentalidade.
Então, eu acho que através da multiparentalidade, essa questão por exemplo, assim, a pessoa gostava muito dos seus pais, de repente ela não está tendo muito contato com seus filhos ou com os primos, tios, parentes, mas ela pode botar, então, conservar os nomes dos pais biológicos e acrescentar dessa pessoa essa pessoa mais jovem que está levando, né, para a sua casa, que vai ter esse elo. E tu, Uhum. assim, como psicóloga, tu acha que, que tem, assim, como é que eu vou te dizer, possa haver uma infantilização do idoso? Porque eu vendo, assim, depois eu pensei, assim, que eu acho que o legislador teve a intenção, talvez, de falar que é um tipo de um sentimento especial que essas pessoas tenham, né? Então, de zelo, de afeto, talvez, eu acho que não é aquele que se confunda com pátrio poder. Assim, eles não vão estar educando o idoso, né? Eles vão estar dando amor, no sentido desse elo de conexão. Mas não sei como é que tu vê isso psicologicamente, se pode dar algum problema, assim. Sim, sim. Ah, eu já vou seguir no raciocínio, Letícia, só vou responder a Mariane. Ah, Ah, sim. a internet, às vezes, dependendo de onde a gente está, realmente não fica instável, né? Até quem está fazendo a live, às vezes, não consegue seguir. Mas que bom que tu gostaste do tema. A Letícia realmente tem umas ideias muito boas, ela está sempre atenta a novos temas. Então, seguindo, né, na proposta que a Letícia fez para eu dar continuidade aqui, eu assim, como é que eu vejo esta situação toda? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou de Veranópolis, né? Para quem não sabe, Veranópolis é a terra da longevidade, porque É. lá a expectativa de vida é a maior do país e é uma das maiores do mundo. Então, Ah, a domingo. convivência com pessoas idosas, ela sempre foi assim natural, né? Meus avós todos viveram até mais de 90 anos. Eu tenho uma das minhas avós vivas até hoje, ela vai fazer 90 em março, se Deus quiser. Ah, que maravilha. Então, assim, nós temos essa. Só que, como é uma família italiana, a gente tem essa tradição de conviver com os idosos, assim, muito proximamente, né? Então, não tem essa questão do chamado abandono afetivo, que eu vejo dessa forma. A ideia desses legisladores que estão propondo essas mudanças no sentido de tentar prever em lei possibilidades desses idosos receberem, não importa, na minha opinião, não importa de que forma, eu digo assim, que isso vai ficar no papel. Mas o que importa é como nessa história da Dona Cotinha e outras poucas que nós tivemos no Brasil, mas é isso que emociona, né? Como pessoas que não têm vínculo biológico ou de parentesco nenhum com aquela pessoa, e é uma pessoa que não é uma criança, que como tu bem colocaste, né? Tem como educar, tem como, digamos assim, criar dentro da nossa forma de pensar, da nossa forma de se comportar, digamos assim, mas não, já é um idoso, com todas as suas dificuldades de saúde, muitas vezes a própria Dona Cotinha, né, ela tem dificuldades mentais, deu para ver bem, quem já assistiu Ah, bem a sérias, né? né? Cognitivas, né? Bem E sérias. as pessoas idosas também têm aquelas manias, eles já têm aquelas condutas bem, né, cristalizadas. Então, quem se propõe a acolher uma pessoa nessa idade, com todas as implicações que isso tem, ela tem que ter esse processo facilitado e não dificultado, como é nesse momento aqui no Brasil, né? Então, assim, o que eu vejo inicialmente, assim, para colocar a minha opinião, é dessa forma. Então, independentemente de se vai ser uma adoção adaptada,
pegando então o Estatuto da Criança e do Adolescente como base, ou se vai ser um novo instituto, né? No caso, a Senexão, seguindo esse projeto de lei desse ano, que, que se propõe, então, já que teria que ter muitas modificações para se adaptar à adoção de criança e adolescente para a adoção de idoso. Então, se criaria um instituto totalmente diferente, né? Eu não sei o que tu pensas sobre isso, Letícia. Eu penso o seguinte, comecei dando exemplo de pessoas que os filhos, né, abandonam, né? Às vezes são pessoas que os filhos estão lá na mesma cidade, não, porque hoje em dia as pessoas não têm tempo, mas tem as tecnologias, né? Pode muito bem manter contato, até os filhos que foram morar no exterior também, é só manter contato por WhatsApp, Skype, não tem desculpa hoje em dia, né? Não. Mas também tem aqueles casos que também as pessoas tiveram seus filhos e é uma situação muito triste, mas às vezes os filhos morrem antes também. Então nós temos vários casos de pessoas que na velhice se veem sozinhas, né? Tem as pessoas que foram casadas, às vezes o cônjuge já morreu, eles optaram por não ter filhos, ou então os filhos morreram antes, ou então os filhos estão vivos, mas não vêm visitar, ou então estão morando no exterior e às vezes, de repente, aquele idoso que ficou morando aqui no Brasil vai ficar doente e precisa de alguém que vá no hospital, que seja responsável por ele. Então, são várias razões, né? Que, claro, que mais comum que a gente vê por aí são os filhos mesmo que abandonam os pais. Mas tem várias causas que pode deixar o idoso sem essa rede de apoio na velhice, né? Então, é necessário que o Estado se preocupe com isso e tenha mecanismos, porque até eu falo em Estado, não um Estado só em todas as esferas, federal, estadual, municipal, porque nós temos, eu acho que aqui em Porto Alegre, por exemplo, asilos, casas de acolhimento, como se chama agora, do Estado, assim, do Estado, que não são pagas, eu acho que, além do Padre Cacique, eu acho que são muito poucas. Então, imagina, com a população aumentando, o Estado acho que fica difícil até para atender essa demanda. E por mais que tenha, nunca vai ser a mesma coisa da pessoa estar morando na sua própria casa. Então, até o artigo 223 fala da convivência familiar, que os idosos têm direito. Então, é muito melhor se ele for inserido num novo lar. Aí vem a questão patrimonial, que tem pessoas que dizem assim, ó, mas vai ser adotado, mas é aí a família como é que fica? Vão ficar herdeiros os novos, a nova família? Porque eu anteriormente, para quem está chegando agora, eu dei o exemplo da multiparentalidade, que se conserva, então, a filiação biológica, ele vai continuar tendo aqueles vínculos com aquelas pessoas, mas que acrescente no registro a família socioafetiva, no caso, que é a família que está lhe acolhendo. E eu acho o seguinte, as pessoas, elas não são só abandonadas pelos filhos. Por exemplo, os filhos abandonam, mas tem os sobrinhos que podem dar essa assistência, tem os irmãos também podem dar assistência para o outro irmão. Então, eu acho assim que o importante, né, Luciana, hoje em dia, é o afeto, é o que importa numa família. Então, por que na hora da sucessão eu vou me preocupar com o laço sanguíneo? Eu acho que a gente tem que pensar muito no que, na realidade, como é que era aquele relacionamento? O irmão morava na mesma cidade ou longe, né? Aquilo que a gente já falou da tecnologia, hoje em dia não é desculpa. Ele dava apoio àquele irmão que estava doente, que estava idoso, porque às vezes o idoso fica com limitações de locomoção por saúde, mas às vezes ele está muito bem de saúde, mas ele sente a solidão, o afeto. Aquele irmão deu atenção, aquele sobrinho deu atenção, aquele primo. Eu citei agora para todas as pessoas, né, para quem não são da área, eu citei pessoas que são herdeiros que não são necessários, né? Então, porque tem os herdeiros necessários que são os filhos, mas aqueles outros herdeiros, se eles não te deram, como é que eu vou te dizer, acolhimento, eu não acho que eles tenham, assim, é claro que se a gente for pela letra fria da lei, eles poderiam
requerer também a herança. Mas eu acho que não tem que dar, tem que ser herdeiro quem tiver um apoio. Claro que uma das situações que resolveria é a questão de fazer, como é que se diz, o testamento, mas a gente não tem essa cultura aqui no Brasil do testamento, né? E quem não tem herdeiro necessário pode dispor 100% do seu patrimônio. Não precisa deixar para os colaterais obrigatoriamente. Então, eu vejo muito pessoal do direito, né? Não sei se concorda comigo, Luciano, que estão muito assim preocupados, assim, mas vai ter adoção, e aí como é que vai ficar a família? Sim, mas a família que não deu bola para aquele idoso que deixou ele lá sozinho, sofrendo. Bom, aí no caso da multiparentalidade, como eu falei, resolve essa situação até então. Eles vão continuar podendo disputar a herança. Só que eu, particularmente, acho isso aí que não é um absurdo. Se não deram apoio em vida, vão querer alguma coisa depois da morte, não é justo, né? Mas a questão crucial uma das diferenças cruciais entre a adoção e a anexação são as patrimoniais, porque quando há adoção, ocorre todos os efeitos de uma filiação, né? Inclusive alimentos depois, né? Então, são coisas que têm que ser muito bem pensadas. Inclusive, se a pessoa é casada, tem que ter a anuência do cônjuge também, né? Então, se a pessoa... Porque o argumento que usam é que pode haver que a pessoa seja interesseira, que por isso que está querendo adotar a pessoa. Mas a pessoa que vai adotar vai dar muito de si, porque ela vai ficar responsável pelos remédios da pessoa, dos idosos, que são caros. Tem todo o atendimento, alimentação, vestuário, tudo, porque nem todos os idosos vão poder colaborar, né? Então, tem essa questão patrimonial, e se não querem cortar o vínculo com a família a originária, então, acho que a questão da multiparentalidade resolve. Se quiser cortar o vínculo, é só fazer uma adoção como se faz com criança e adolescente, que né, anula o registro anterior e tal. Mas eu acho que como se trata de adultos, até essa da multiparentalidade ficaria melhor, né? Sim. Mas aí tem a questão dessa anexão também. Tu acha que psicologicamente essa anexão daria, assim, para o idoso, assim, uma sensação de maior, assim, maior, como é que eu vou te dizer, liberdade, assim? Tu acha que para ele psicologicamente ele se sentir mais, assim, como é que dizer, por não ter essa palavra do estigma adotado, ou isso eu digo psicologicamente, eu acho que isso é indiferente, assim, para ele, assim, se ele vai se sentir, o que importa mesmo é o acolhimento. Eu acredito que não, assim, que a nomenclatura não é o que vai contar, mas Também. essa questão patrimonial, sim. Mas eu vou primeiro seguir nessa questão patrimonial para depois responder a minha amiga aqui, minha irmã do coração, a Silvia, que colocou uma pergunta bem interessante aqui. Eu não vou deixar ela passar, eu já vou responder aqui na sequência, mas é que eu quero seguir o raciocínio da questão patrimonial, que eu acho que é o que está, sim, travando essa situação. Porque sempre é o que mais pesa para as pessoas. Vamos falar a verdade, né? Assim, eu acredito que a maioria das famílias, dos filhos que abandonam os pais, são aqueles cujos pais não têm nada a oferecer para os filhos. Tá? Assim, eu estou falando como regra geral. Eu, em geral, falo assim na maioria das situações. Porque quando os pais têm condições, quando eles vão deixar uma grande herança, e aí entrando um pouco no que a Silvia falou, por mais que sejam pessoas difíceis, por mais que o relacionamento nunca tenha sido muito bom, os filhos não somem. Por quê? Porque eles têm aquele interesse na herança, porque eles querem mais ou menos ficar por perto, né, para não deixar passar nada, digamos assim. Porém, quando a pessoa já não tem muito a oferecer, quando não se tem lá um vínculo muito forte, é mais fácil dos filhos abandonarem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que tu falaste ali das questões da herança, eu nunca vou me esquecer
da minha primeira aula de direito de sucessões, das sucessões na faculdade. Meu professor entrou na sala de aula e ele chegou e disse assim: bom, pessoal, tocou para mim dar aqui para vocês a disciplina de direito das sucessões, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: eu acho essa matéria uma porcaria. Porque eu penso o seguinte: a pessoa deveria ter direito total a respeito dos seus bens. Se ela quer doar todos os seus bens para um filho, se ela quer doar todos os seus bens para uma instituição de caridade, para sua esposa, para a amante, para quem for, ela tem o direito, porque aquele patrimônio é dela. Então, ao longo da vida, ela faz o que ela quiser com o seu patrimônio. Se ela vier a falecer e não tiver feito nada com o patrimônio, ele fica para o Estado. Isso foi a primeira coisa que ele falou quando entrou na sala de aula no primeiro dia. Aí ele disse: bom, mas como não é assim como eu penso, então eu vou ensinar para vocês como é que funciona a disponibilidade dos bens da pessoa aqui no Brasil. E assim foi. Mas por que eu estou colocando isso? Porque foi mais ou menos o que tu disse, né, Letícia? Que as pessoas deveriam ter o direito de poder dispor dos seus bens em favor daquelas que efetivamente deram de si para aquela pessoa, né? Então tu disseste, bom, os filhos, os sobrinhos, ninguém nunca foi presente na vida. Aquele idoso precisou dos cuidados, precisou da presença, precisou do afeto, precisou de qualquer coisa. Não estamos falando aqui de dinheiro. E nunca teve a presença daqueles parentes. Mas aquela cuidadora, por exemplo, cuidadora que nem foi a enfermeira da dona Cotinha lá, Sim. ela adotou, entre aspas, em termos de cuidado, em termos de afeto, em termos de tudo, aquela senhora que não tinha vínculo nenhum, ela não tinha bem nenhum para deixar para ela, não tinha absolutamente nada. Então foi totalmente Foi um desinteressado. gesto de amor, é. Exato. Então, se ela tivesse algum bem, eu considero totalmente justo que esse bem deveria ir para ela, né? Também. Então, nesse sentido que eu penso assim. E voltando para a pergunta da Silvia, para não deixar passar, eu vou dar minha opinião, depois eu volto para ti. Cabe sempre a pergunta: quem foi esse idoso? O porquê do abandono familiar? Então, sem dúvida, né, Silvia? Tem diversos motivos para que se abandone uma pessoa, né? E até eu coloquei, tem pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento, tem pessoas que abandonam também a sua família antes de serem abandonadas. Então, enquanto eram jovens, abandonaram sua família e aí, ao serem idosos, talvez ficaram sozinhos, né? Mas já tinham anteriormente abandonado. Não sei se foi nesse sentido que tu perguntou, né? Mas pelo que eu entendi, foi isso. Não sei, Letícia, se tu entendeu outra coisa, quer colocar mais alguma? Se não foi isso, também, se tu pergunta aí. Agora ela botou, Silvia, mas esse idoso que não recebeu o cuidado de um filho, esse idoso nunca tratou bem o idoso. Esse idoso nunca tratou bem o idoso. Vai causar ainda um dano patrimonial? Idoso do idoso, aí Eu tem não aqui. entendi. Eu não entendi bem a pergunta, falou dois, se esse idoso que não recebeu o cuidado de um filho, esse idoso nunca tratou bem o idoso nunca tratou bem o idoso. Bom, eu acho que ela quis dizer o filho, né, que não tratou bem o idoso, ainda vai causar um dano patrimonial, acho que é isso, né? Foi idoso duas vezes, mas eu acredito que seja isso que ela tenha falado. Eu acho o seguinte, que tem o filho tem que ser responsabilizado Ah, sim. pelo, pelo que fez, porque essa lei é para coibir para esse tipo de comportamento de pessoas que abandonam seus idosos, porque senão fica muito fácil, né? Eu não faço nada, vou apostar que alguém vai cuidar do meu pai, do meu, sei lá, de um parente meu, não vou dar a mínima, mas vai ficar muito confortável, porque
vai vir alguém aí depois e que não vai ter direitos nenhum, né, no caso. Né? E aí não é esse o sentido da lei. O sentido da lei é justamente de integrar esse idoso reintegrar esse idoso para a sociedade, porque ele fique vivendo o tempo que lhe resta da melhor forma, né? É uma maneira de coibir, não de incentivar o abandono, porque tu não pode premiar também o filho que abandonou os pais, né? Por exemplo, né? Por exemplo, um sobrinho que não dá bola para o tio e depois vai herdar do tio, ou uma pessoa que não dá bola para o seu primo e depois esse primo vai herdar, quer dizer, não faz sentido, né? Porque as pessoas, mesmo tendo herdeiros necessários, podem, por testamento, dispor 50% do seu patrimônio, mas a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, a maioria não faz, né? E tem essa questão da filiação, que daí na adoção passaria a concorrer com todos os efeitos, né? Então a multiparentalidade daí não romperia, então, esse vínculo com a família biológica, né? Continuaria, então, seriam duas famílias, no caso, né? A sócio-afetiva e a afetiva concorrendo. Então, na senexão, isso já não ocorre. Não há formação de uma filiação. O idoso, o senectado, ele continua com os mesmos, como é que eu vou te dizer? Com os mesmos vínculos que ele nasceu, e ele vai ter todo o apoio através do senector. O senector vai poder usar, para fins tributários, declarar. O senector vai ter obrigação, inclusive é importante salientar que, no caso do senector morrer antes do senectado, que é o idoso, a obrigação de cuidado desse idoso vai transferir para o herdeiro do senector. Então, a Mari chegando. Oi, Mari, boa noite. Que bom que tu está aqui conosco. A Paula, minha prima também. Obrigada por estarem aqui. Então, no caso, os efeitos patrimoniais, no caso da senexão, né, para quem está entrando agora, senex, do prefixo que significa ancião, idoso, e o sufixo ão, do sentido de pertencimento de aldeão, que no caso seria, então, um pertencimento a uma nova família, na senexão, não há o caso da herança, só ficaria o senector, aliás, só ficaria o senector herdeiro do senectado se no caso de herança vacante, por exemplo, antes do Estado, só se não tem ninguém para dar, mas aí, ao invés de ir para o Estado, então vai para esse pessoa que acolheu o idoso, o senector. Então, tem muitas pessoas que estão, como é que eu vou te dizendo, apoiando mais a senexão, porque acham que seria mais justo, que evitaria pessoas interesseiras. Eu não sei, eu acho que se a pessoa acolheu, o que importa mesmo é quem é a tua família no dia a dia, quem te apoia. Então, eu acho que sim, ele deveria concorrer. Eu acho que nesse ponto, eu acho a adoção mais justa, né? Porque como nós vamos ter como é que eu vou dizer, os laudos de vocês, é importante salientar também que tem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, não vai ser assim uma adoção e deu, não, vai ter uma fiscalização, vai ver se ele está realmente sendo atendido, se estão sendo cumpridas as exigências, né? Então, eu acho que é mais justo. Mas a senexão também eu acho bem super válido também. Eu acho que importante é inserir esse idoso num lar, porque por mais que ele viva bem numa casa de acolhimento, um famoso asilo, que todo mundo conhece mais que asilo, nunca é a mesma coisa de que sentir fazer parte de uma família. E eu acho que a questão da denominação, porque ali na senexão fala como que vai entrar como um parente atípico, né? Um integrante atípico da família sem nenhuma conotação, não vai ter o caráter de filiação como na adoção, né? Não vai ser um filho, assim. E eu acho que a nomenclatura de chamar a pessoa na família, eu acho que isso aí vai funcionar dependendo do núcleo familiar. A dona Cotinha, por exemplo, eu vi nos vídeos a Gláucia, que adotou a senhora Maria Cotinha, ela chama ela de filha, e se dão muito bem nisso, né? Então, acho que isso aí não cabe ao legislador, a nomenclatura de como as pessoas vão se chamar, eu acho que isso aí é indiferente. O que importa vai ser o vínculo, o afeto que vai unir essas pessoas, né? Então, é isso que é o mais importante.
até assim, desculpa te interromper, Letícia, mas assim, essa ideia é até da Patrícia, né? Da Patrícia Novaes Calmon. Foi uma das poucas doutrinadoras que escreveu a respeito tanto da senexão quanto da adoção de idosos. E são muito bons os artigos dela, estão no IBDFAN, no site do IBDFAN, para quem quiser acessar. Sim, Mariana, nós também estamos bem apaixonadas pelo tema. Mas assim, ó, o que ela coloca? Ela coloca exatamente a questão da socioafetividade. E quando nós falamos na família na parental, nós falamos que essa socioafetividade viria como elemento do vínculo, né, de parentesco. Coisa que aqui ela coloca que isso não geraria o vínculo de parentesco, no caso da senexão, né? Que tem a socioafetividade, que por isso que seria aqui, isso que tu colocou Elemento atípico, é um parentesco atípico na família, né? Membro atípico da família, exatamente. Membro atípico da família. Mas eu concordo plenamente contigo que, independentemente de parente, não parente, adoção, senexão, o que quer que seja, não interessa. O que interessa é o que diz a Constituição Federal: direito à convivência familiar e comunitária, familiar e comunitária do idoso. Se o idoso está num lar, como a Silvia aqui colocou, né? Que ela está fazendo o papel do advogado do diabo, que ótimo! Isso é muito bom aqui nas lives, porque se fica só a nossa opinião, não é tão rico quanto, né? E que o levantamento em 2002, feito em asilos, sobre o porquê do abandono dos idosos pelos filhos, mais de 50% os mesmos tinham abandonado, e daí aqui não aparece porque, eu acho que porque chegou no limite do comentário, se tu puder colocar. Mas enfim, eu imagino que deva ser algo que eles tinham motivo para abandonar. Mas o que eu queria destacar aqui, depois vai vir o resto do comentário dela, que por mais que os filhos biológicos desses idosos que estão lá nas casas de repouso, por mais que esses filhos tenham tido motivos para deixá-los lá e abandoná-los, vamos supor, tá? Se outras pessoas que não têm nenhum vínculo biológico com aquele idoso, elas criam laços socioafetivos com aqueles idosos e querem constituir uma família com esse idoso, querem dar um lar para esse idoso, querem construir uma nova família com esse idoso. Por que não permitir a construção dessa família? Né? E por que não legitimar este vínculo, independentemente da forma que isso vai ser autorizado pela legislação. Mas eu acredito que não tem motivo algum, por mais que A, B ou C tenham tido motivos legítimos, não estamos negando isso, para rejeitar aquela pessoa, assim como um casamento, né? Muitas vezes aquela pessoa foi péssima para aquela outra, para aquele cônjuge, mas ela vai ser ótima para aquele outro cônjuge, né? Claro. É a mesma coisa. Talvez tenha sido um péssimo pai para aquele lá, mas vai ser um ótimo. E aí nós não sabemos, né? Filho, ou o que nós vamos chamar para aquela outra família. É assim a minha forma de ver essa possibilidade. Concordo plenamente contigo, muito bem colocado por ti, exatamente o que eu penso. E tem outra também, a gente não pode esquecer que há muita alienação parental. De repente, esse pai não foi tão bom como poderia ter sido por culpa da mãe. A gente não pode esquecer disso, que há muitos casos de alienação parental. Se a gente vai falar até um ótimo tema, que a gente tem 1000 lives sobre isso, mas é que é um assunto inesgotável e, infelizmente, se repete e acontece em todos os tipos de classe social. Tem mães que criam falsas memórias nos filhos que são assustadoras. E depois é muito fácil dizer que foi o pai que abandonou e criam aquela situação toda. Tem gente que recebe a pensão e mente para o filho que não recebe.
isso aí é muito... tem que ser muito analisado, por isso que é interessante o direito de família, porque cada caso é um caso. Eu realmente, às vezes fazia pequenas doações, né? Porque também não sou rica, fazia pequenas doações em asilos, e quando falando com as senhoras lá, elas tinham sido abandonadas pelos filhos e aparentemente elas tinham tido, até eram pessoas de mais idade, foi logo que eu perdi a minha avó, que eu tinha 19 anos, eu senti muita falta e eu fui buscar, faz muito tempo isso, né? Então eu fui buscar fazer essas pequenas visitas em asilo, porque eu senti muito a minha falta, a única avó que eu tive. E elas vinham de uma época que as mulheres não trabalhavam, então são mulheres que a maioria se dedicou, que tinha se dedicado ali, eram só senhoras, a maioria tinha se dedicado só à família e tinham sido igual abandonadas pelos seus filhos. Então, esse problema está crescendo cada vez mais, mas já vem de muito tempo que os filhos abandonam, né? Então, acho que cada caso é um caso, tem que ser analisado. Infelizmente, muitas coisas acontecem por alienação parental, né? E que é realmente uma lástima, né? E o que eu ia te dizer? Porque eu andei procurando sobre a adoção de idosos, e temos um outro caso no Brasil, além da dona Cotinha, que é uma enfermeira, que ela era lá de Minas Gerais, e ela ia lá na casa da senhora, e ela notava que ela não era bem tratada, essa senhora, pela filha, nem pelo marido, e um dia ela chegou, e daí depois se mudaram, foram para mais perto, elas tiveram ainda maior vínculo de amizade, e tu sabes que a filha deixava essa senhora atirada no chão, porque ela já estava doente, uma coisa horrorosa. Então, esses gestos de humanidade que as pessoas estão tendo em adotar idosos, inclusive pessoas que parecem não ter muitos recursos financeiros, é muito admirável e deve ser divulgado e incentivado também, né? Então, eu acho que aparentemente essa senhora ali não tinha nenhum motivo que justificasse para o marido e a filha tratarem assim. É o caso, quem quiser saber mais informações, é o caso, vocês coloquem adoção e Verônica, que daí puxa no Google, porque é tão fácil botar, tão poucos casos nós temos ainda no Brasil de adoção de idosos, que se coloca no Google só aparece a dona Cotinha e a Verônica, né? Que é a enfermeira. E a Maria é a senhora. Né? Então, também ela tem uma autorização para morar para cuidar dessa senhora e tal, mas a adoção mesmo está pendente dessas leis, né, desses projetos de lei, que eu acho que ia ser votado esse ano, mas esse ano foi essa coisa toda totalmente atípica no mundo inteiro, né? Mas tem o apoio, o projeto de adoção de idosos essa lei é uma coisa inovadora, porque lá no Japão eles têm até adoção de adultos, que até é um problema que eles adotam muito adultos, mas aí é por questões empresariais, que eles querem continuar nas famílias, com poder na empresa e tal, de repente só teve filha, a mulher, não quer que termine o sobrenome, então eu vi até um caso, parece que era Suzuki, o próprio genro, ele adotou o próprio genro para ele continuar com o sobrenome dele na família, assim, para as empresas. Então, o objetivo da adoção de adultos lá no Japão é completamente diferente da proposta pelo Brasil. Então, nesse caso aqui, o Brasil está sendo inovador, assim, porque é um instituto que não é um ato que não tem sido feito assim no mundo. E essa anexão também é bem interessante também. Eu acho que também dá, de repente, menos estigma para o idoso. Se bem que eu acho que isso aí não importa, é muito bem como tu falaste, o que importa vai ser o sentimento que eles têm, como é que vai ser detectado, se vai se chamar de filho, se vai ser tio, se vai ser, sei lá, avô, de repente, né? Isso aí eu acho que é o de menos. O que importa é que eles sejam felizes, os idosos sejam acolhidos, até porque é uma população crescente, né? E eu acho que ali diz, numa desses projetos de lei referente aos idosos, que vai ter campanhas políticas, públicas, e eu acho que seria interessante também que fosse inserido na lei e te dessem descontos na compra de medicamentos para quem tem esse tipo de situação, porque nós estamos vendo muitas pessoas mais simples financeiramente e que estão adotando, fazendo esse gesto super humanitário, que de repente vai pesar muito na renda familiar a compra de remédios, né? Então, de repente, inserir tanto na conexão como na adoção para quem tiver esse tipo de situação e que for comprovada a necessidade. Claro, se uma pessoa que ganha super bem resolve adotar, não tem por que ter esses desconto, mas eu digo pessoas mais simples, como a gente viu nesses dois casos de adoção, eu acho que seria bem interessante que na lei colocasse, que eu acho que é uma forma de incentivar também esse tipo de gesto. Sim, foi até
esse caso da Dona Cotinha, que eu assisti, que tu me encaminhaste, né? Foi veiculado no programa da Ana Maria Braga, né? E Isso. o que ela colocou ao final foi exatamente isso. Que quantas e quantas vezes as pessoas ficam justificando que, eu não tenho condições de ajudar, eu não tenho nada, não sei o quê. E que essa moça que ajudou, quando o hospital fechou e que essa senhora não tinha para onde ir, ela estava desempregada. E ela tinha já uma filhinha de 5 anos, né? E mesmo, Isso, a Emily. e mesmo assim, né, vendo a situação da senhora que não tinha com quem contar e não tinha para onde ir, ela assumiu a senhora. E vamos destacar, né, Letícia, para quem está assistindo e não sabe. Isso a gente está falando de projetos de lei. Atualmente, essas pessoas não têm direito a absolutamente nada. Então, elas pegam o Pois idoso é. e elas só têm despesas, inclusive com advogado, para poder regularizar a situação desses idosos, para eles poderem ter documento de identidade, para certidão de nascimento e tudo isso, né? Como o caso da senhora. A doutora Mariana colocou aqui, né, a questão do estudo psicossocial, como isso também é importante, nós não chegamos a falar, né? Que, Sim. que há essa previsão no projeto de lei de um estudo multidisciplinar que envolve... Isso a gente falou lá no começo, acho que a gente chegou a falar. Um só não pouquinho, deu gostava uma pincelada. da importância desses laudos, né? Do assistente social, do psicólogo, que não é simplesmente assim, né? A pessoa se candidata a adotar ou a receber esse idoso na sua casa é como um processo de adoção com criança e com adolescente, profissionais técnicos da área, né, dos relacionamentos devem estudar tecnicamente essas famílias, essas pessoas, para poderem opinar a respeito antes de que isso seja decidido. E isso passa por um processo judicial. Não é algo assim mirabolante ou mágico. Tem todo um Não, processo, né? todo o procedimento. É importante salientar, a gente falou lá no comecinho, acho, no começo que tem uma equipe multidisciplinar, né? Mas assim, é aplicado o que está no ECA, no processo de adoção, tudo no que couber, né? Claro que não tange a questão da idade, que tem que ser 16 anos mais velho, aí não tem como, né? Fica mais difícil. Mas o restante, o acompanhamento multidisciplinar, o estágio de convivência, né? Inclusive, tudo acontece, acontece igual, tem a fiscalização, é tudo a mesma, é todo um procedimento. Tanto a senexão como a adoção são processos que ocorrem somente via judicial, não é assim uma coisa que pode ser feita através de um acordo, não é tudo, né? É importante colocar isso, que é tudo judicialmente, inclusive na senexão vai ter um livro próprio no projeto de lei, fala que vai ter um livro próprio no registro só sobre senexão, só para os senectados e tudo, para casos de senexão, então vai ser tudo bem organizado, assim, tudo judicialmente. Se a comarca tiver vara do idoso, vai tramitar na vara do idoso, né? Se não tramita na vara de família, tudo assim, né? Tudo tem o prazo de 120 dias, né? Eles colocaram prazo de 100 dias para adoção, toda aquela. Eles fizeram mais rápido até, né? Para a questão do idoso, então tem toda essa questão, né? E no senectado, se ele tiver problemas de saúde, é importante salientar que no projeto de lei 105 aqui de 2020, de fevereiro, eles prevêem que a família do senector, né? De quem acolheu o idoso em casa, é que vai decidir quais os tratamentos que ele vai ser submetido, né? Não vai ser mais a família anterior à biológica, né? Vai ser a família que ele foi acolhido, né? Então, também tem essa questão aí da questão da saúde, que está bem previsto na lei, no projeto esse de lei 105 de 2020. É importante salientar que é um diferencial também. E Bom, travou um pouquinho. eu acho, então, Letícia, que a gente já está se encaminhando para o final. Não sei, pessoal, se quem está assistindo tem mais alguma pergunta, algum comentário. Enquanto isso, eu
queria te deixar a palavra para fazer algum comentário final. Não sei se tu tem alguma outra questão que tenha ficado por falar, que tu queira colocar agora. Eu lembrei de uma pesquisa que eu fiz aqui antes porque na lei do ECA aqui, no estatuto, não tem um limite para que a pessoa possa ser para adotar, né? Um limite de idade, não tem isso. Quando o requisito é que seja 16 anos mais velho, né? E eu encontrei algumas decisões, que eu até comentei contigo, que eu achei interessante, que são idosos que não conseguiram adotar. Então, porque eu acho que como eles não conseguiram ser adotados, eles tentaram adotar e não conseguiram. Então, aí claro, não falaram sobre essa questão da idade, né? Mas eu desconfio que eles estejam, assim, meio preconceituosos por eles já terem uma certa idade, né? Então, é aquilo que eu te disse, eu acho que, por exemplo, uma pessoa de 70 adotar uma criança de 10 e ela vai viver, digamos, até os 80, a pessoa vai ter a oportunidade de até os 20, 24 anos vai ter alguém, ou até mais, né? Porque hoje em dia vivem até os 90, então esse exemplo que matematicamente me veio agora. Então, acho que sempre vale mais a pena estar num acolhimento de uma família, nem que seja por pouco tempo, do que ficar num abrigo, né? Então, eu não sei se qual é, eu acho que porque às vezes eles tentam também adotar os idosos, querem ter uma nova família e não estão conseguindo, né? Pelo que eu vi nesses acórdãos, eles não, claro que o acórdão não falava em que o motivo era a idade, mas eu não sei, eu desconfiei um pouco, assim, né? Isso aqui, estou especulando agora, porque não ficou muito claro por que eles não só disseram que não era adequado, que não preenchia os requisitos, mas não ficou muito claro o porquê disso. E aí eu levantei essa questão, será que não é isso? Eles acham que a pessoa já pode morrer? Mas eu acho que, né, mesmo que seja por pouco tempo a adoção, sempre vale mais a pena estar num lar do que ficar num abrigo por aí, né? Sem dúvida, Então, Letícia. Inclusive, eu acho que esse pode ser. A gente pode aprofundar essa questão em uma live futura, porque dá muito mais pano para manga, né? Porque, assim, se a gente for pensar, é muito provável que esse seja o pano de fundo para a decisão, né? Agora, quem garante. eu não sei se tu tem que gravar já. Eu não sei se tu tem que gravar a O live, vídeo, para pessoal. gravar a live. Agora Travou acho um que pouquinho, eu voltou. não sei se tu tem que cuidar para gravar, para o horário para Não, gravar a não, eu acho live. que está em Ah, tempo tá ainda. bom. Não, eu estava Ai, que dizendo bom. assim, né? Que quem garante que uma pessoa com 30 anos vai viver mais junto a essa criança do que uma pessoa que tem 70, né? A gente não tem como garantir quanto tempo uma pessoa vai viver. Então, eu acho que isso que tu colocaste dá para fechar bem com a ideia central que nós quisemos passar na nossa live, que é o quanto nós temos que priorizar no direito, e principalmente no direito de família, as relações de afeto. E o quanto a família tem que ser considerada enquanto tal em seus aspectos emocionais e subjetivos. Então, se houver pessoas capazes e com desejo de dar para aquele idoso afeto e um lar, vamos, através das leis, facilitar esse processo, né? Concordo. Letícia, agradeço muito pela tua ideia dessa live, pela tua participação. Agradeço também pela participação de todos que nos ouviram aqui. A live vai ficar gravada. Já fica o convite para muitas outras lives que faremos no ano que vem. A próxima, quem sabe, no teu perfil. Desejo Isso, para pode ser também. ti ótimas festas, um ótimo ano novo para todo mundo que está aqui nos assistindo também. E até a próxima, então. Ah, foi um prazer, fico muito feliz. Um Feliz Natal para ti, que eu consiga todos os teus desejos em 2021 e para todo mundo que está nos assistindo, que vem nos prestigiar e para quem assistir depois também. Então,
Felicidades para todo mundo. Se Deus quiser, 2021 vai ser um ano de vitórias para todos nós. Com certeza. Obrigada, E querida. mais uma vez, um prazer de estar contigo sempre. Da mesma Até a forma. próxima, então. Boa noite a todos. Boa noite.